Caros estudantes, boa tarde, bem-vindos à primeira videoaula de História do canal Teori. Lembrando que o nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento do teu repertório, compartilhar todo o nosso material de estudos e contribuir para o teu ingresso na universidade. E se você precisa compreender a Primeira Guerra Mundial, pega o seu caderno, preste muita atenção e veja até o final. A Primeira Guerra Mundial, sucedida entre os anos de 1914 e 1918, resultou do conjunto de diversas questões políticas, sociais e econômicas. Mas qual é a importância de estudarmos a Primeira Guerra? Meu nome é Brendo Garcia e eu vou fazer uma breve exposição dos fatores mais essenciais que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que deu início a uma era catastrófica seguida por conflitos sociais e rebeliões. Os imensos impérios coloniais erguidos foram abalados e ruíram a pó. Todo o imperialismo moderno, tão firme e autoconfiante, não durou mais do que o tempo de uma vida humana. Uma crise econômica mundial pôs de joelhos até mesmo as economias capitalistas mais fortes. Ao término, a guerra dispôs entre 15 e 20 milhões de mortos, e neste período, pós-Primeira Guerra, surgiu o fascismo, o nazismo e o seu corolário de regimes autoritários e totalitários. A democracia só se salvou em razão de uma aliança temporária e bizarra entre o capitalismo liberal e o comunismo. Toda a busca pela origem da Grande Guerra tem a Alemanha envolvida. O Estado alemão era militarizado, instável e obcecado pelas demonstrações de poder. O povo era moderno, industrializado e decidido a ser o melhor do mundo. Mas diversas outras razões foram cruciais para a eclosão da Primeira Guerra. Como descrito pelo historiador Eric Hobsbawm acerca da civilização europeia do século XIX, tratava-se de uma civilização capitalista, liberal e burguesa. E não somente na Alemanha, mas muitas outras nações europeias eram exultantes com o avanço da ciência, da educação, do conhecimento, do progresso material e do moral. E esta civilização estava profundamente convencida da centralidade da Europa como berço das revoluções científicas, das artes, da medicina, da economia e etc. Este período de grande desenvolvimento é conhecido como Belle Époque, compreendido entre os anos 1871, com o término da Guerra Franco-Prussiana, e 1914, com o início dos grandes conflitos. Mas o desenvolvimento da física com Einstein, da medicina, das artes com o modernismo, impressionismo, pós-impressionismo e o cubismo, com figuras como Monet, Picasso e outros, na Belle Époque, não foram as únicas características que marcaram este período. A expansão industrial que se iniciou no século XVIII encontrou aqui uma ampliação a partir do ano de 1860. E o mesmo período que foi conhecido como Belle Époque também foi conhecido como Paz Armada. Dá-se então os primeiros indícios de que uma grande guerra iria se iniciar na Europa. O período conhecido como Paz Armada, frisado pela corrida armamentista, decorre de diversas questões. Alguns conflitos muito importantes já estavam acontecendo muito antes da Primeira Guerra Mundial. Mas se tem algo que neste período foi um dos fatores cruciais, foram as rivalidades, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra e a Alemanha e a França. O que nós conhecemos como a Alemanha hoje, antes da Guerra Franco-Prussiana em 1871, não existia, não de forma unificada. Mas essa unificação de vários reinos em uma nação só aconteceu após este ano. E essa unificação entre os anos de 1871 e 1914 conquistou um crescimento de 600% do PIB da Alemanha, conquistando mercados consumidores que outrora eram da Inglaterra. E além disso, o audacioso projeto da ferrovia Berlim-Bagdá, que traria um desenvolvimento maior ainda da Alemanha, incomodou em muito os ingleses, que exercia plena supremacia sobre todas as outras nações. E a rivalidade entre a Alemanha e a França se deu na derrota dos franceses na Guerra Franco-Prussiana em 1871, o que resultou na perda de territórios da Alsácia e Lorena, que eram prósperos em matérias-primas essenciais. É importante salientar essa disputa imperialista por desenvolvimento político e econômico,
Por quê? Diferentemente da Segunda Guerra Mundial, ela esclarece a ideia de que não há como classificar os mocinhos e os vilões quando se trata de Primeira Guerra Mundial. Essa disputa imperialista dá-se no interesse de cada nação de desenvolver-se em função da conquista de 3 coisas. A primeira, matérias-primas. A segunda, mercados consumidores, para alimentar a indústria capitalista. E a terceira, uma porção maior da partilha colonial na África e na Ásia, o neocolonialismo. Você se lembra do período de colonização, no qual Portugal colonizou o Brasil, por exemplo? Então, posteriormente tem o período do neocolonialismo, com o mesmo propósito. As potências queriam dominar política e economicamente regiões da África e da Ásia para oferir matérias-primas e conquistar mercados consumidores. Cada nação queria consolidar-se em um mundo capitalista marcado pela hegemonia do capital industrial. E em função do aumento da produção com o desenvolvimento da indústria, a necessidade de conquistar novos mercados consumidores se tornou urgente, ainda mais após a primeira grande crise do sistema capitalista de produção de 1873, que não possuía o consumo suficiente. Bom, outra razão para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi a unificação tardia da Alemanha em 1871 e da Itália em 1870, em razão da anterior fragmentação política. Tanto a Alemanha quanto a Itália não eram uma nação, eram regiões com descentralização política, ou seja, em cada região havia um governo autônomo. E por que isso é um fator da guerra? Porque as outras nações que já haviam passado por um processo de unificação dispararam na frente de conquista de regiões da África e da Ásia, o que resultou numa porção menor dessa partilha colonial para a Alemanha e para a Itália. Logo, eles que queriam mais, uma porção maior. Outros 2 propulsores para o início dos conflitos foi o expansionismo russo e os nacionalismos. No início, especialmente o nacionalismo sérvio. A Rússia já estava perdendo territórios para o Japão, inclusive da Coreia, em 1905, e pretendia se expandir ao oeste, o que conflitava com os interesses do Império da Prússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, justificando seu interesse nessas regiões para unir os povos de língua eslava. E o nacionalismo sérvio acendeu o pavio da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em razão do seu sonho de unir os seus povos na Grande Sérvia. Só que essa Grande Sérvia incluía territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano, como, por exemplo, a Bósnia, que era disputada por esses impérios. Pois bem, em 1908, a Bósnia, que era um território dominado por habitantes de língua eslava, foi anexada pelo Império Austro-Húngaro, gerando uma intensa insatisfação sérvia, que reivindicava aquele território pelo domínio da língua eslava. Por fim, no dia 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, visitou Sarajevo, na Bósnia, mas foi assassinado por um membro da Mão Negra, um grupo nacionalista sérvio, dando início a um período conhecido como Crise de Julho, precedente ao início dos conflitos. Como em efeito dominó, após a morte de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, dá-se início à Primeira Guerra Mundial, quando aliados e inimigos políticos declaram guerra. No próximo vídeo nós iremos destacar os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, bem como seu fim, ou melhor classificando, a sua suspensão temporária, pois, como dizia o próprio historiador Eric Hobsbawm, não são 2 guerras mundiais, mas apenas uma com um cessar-fogo entre elas. Se você gostou desse vídeo, colabore na disseminação do conhecimento. Confira todo o nosso conteúdo disponível no nosso site. Nós disponibilizamos esse material também em podcast. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe este material e até a próxima!